Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela tua presença. Estou apresentando mais um vídeo. Este vídeo se refere mais um programa referente à porta estreita. No vídeo anterior, o assunto foi sobre a porta larga. É muito prazer, é um grande prazer recebê-lo. A sua presença é importante. Esse programa ele tem como objetivo dialogando com a Bíblia, dialogando com as Escrituras, mostrando as evidências, mostrando os fatos que foram notórios no antepassado e que as profecias do Senhor têm se cumprido nesse tempo, como no tempo dele também, e na época dos profetas de Israel. É muito importante que nesta mensagem sobre a porta estreita torne-se notório ao seu coração. Você note na palavra real do Senhor que você neste momento abre o seu coração para o Senhor. Que o Senhor abençoe o teu coração para que você não entenda pela sua razão, mas pela razão do Espírito Santo. Neste momento, é através do Espírito Santo que ele vai poder revelar a veracidade da palavra dele, com entendimento objetivo, simples, com vocabulário simples, de acordo com as Escrituras. Veja bem, é muito importante que você observe que o que vai ser conversado aqui com as Escrituras, o que vai ser comentado, não é dirigido diretamente a nomes de ministério ou nomes de homens ou líderes ou coisa assim parecida. Não, de forma nenhuma. Mas as Escrituras vai citar coisas que tem nas suas citações sobre os ministérios, sobre os governantes ministeriais, né, em todos os aspectos, e coisas semelhantes. Não fique chateado. Não ache ruim, não ache mal. Mas se você achar mal, achar ruim, é desagradável, amém por isso. Né? Porque você tem o direito de entender e não entender, de compreender ou não compreender, de aceitar ou não aceitar, faz parte. Mas o que vai sair aqui, o comentário, é embasado nas Escrituras e é palavra das Escrituras. Embasado nos meus comentários. São comentários inspirados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, qual, nesse momento, eu peço que você também receba a inspiração através da minha pessoa, que será real, será verídico nas citações e nos comentários. Amém? Eu gostaria que você abra as suas escrituras agora, lá em Mateus capítulo 7. Amém? Eu vou apenas citar 2 versículos inicialmente, que é importante, que é o versículo base do vídeo anterior, que fala sobre a porta larga. Né? Não vai ficar só apenas no estudo, vai ficar em vários estudos sobre a porta larga. Né? Diz assim, no capítulo 7. Vamos ler comigo. Você pegou sua Bíblia, né? Porque é muito importante. Vamos acompanhar, porque se você não estiver com a Bíblia e só vai apenas ouvir e não está acompanhando, vai ter uma certa dificuldade no entendimento e no comentário, o qual eu irei abordar para você. Amém? Ele diz assim, no versículo 13, que isso já foi abordado para ter entendimento para o 14, mas é um vídeo que já foi feito, já foi produzido aqui sobre a porta larga. Agora estou realizando esse programa A Porta Estreita. Eu quero que você fique claro que o nosso diálogo aqui é um diálogo amistoso, né? Sem julgamento, sem condenação, porque quem julga, quem condena é Deus. Amém? Então vamos deixar bem claro. Se porventura você é algo contra a minha pessoa, vai perder tempo. Por que vai perder tempo? Porque eu estou falando das Escrituras, as citações.
Eu não estou atacando a ninguém, mas são comentários contundentes e relevantes referente a este assunto. Se você vai me atacar, você vai ataque as escrituras. E você não vai ousar atacar as escrituras, porque você vai atacar quem? Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Significa o quê? Que você é contra as palavras do Senhor. Que está sendo aplicado aqui, que vai aplicar a realidade, a veracidade, a vontade, os mandamentos, os conceitos, os preceitos, as ordenanças de Deus. Ninguém pode ir contra. Se porventura estão realizando, manifestando, clamando contrário à veracidade das Escrituras, tudo isso estão fazendo de anátema. Esse é o meu comentário de exposição inicial. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ler. Primeiro, no versículo 13, 7 e 13, ele diz, nós estamos falando aqui sobre os dois caminhos, as duas portas. Né? A primeira porta, a larga, que eu já fiz o primeiro vídeo, que eu já repeti antes. Agora eu estou citando o segundo caminho, que é a porta estreita. Vamos ler. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estou colocando isso aqui, que está dizendo o seguinte. Jesus entrega um conselho e um mandamento ao mesmo tempo. Entrai pela porta estreita. Ele disse, entre, deu uma ordem, entre pela porta estreita. O programa agora, que eu vou citar, o programa é sobre a porta estreita. Mas no vídeo anterior, repetindo de novo, para você tomar entendimento desse programa, do primeiro, do segundo, e vai haver outros. Ele diz, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Vírgula. Vamos entender. E muitos são os que entram por ela. Muitos que entram na porta larga. Muitos. Agora, vamos para o tema principal, que é a porta estreita. Nessas citações, estou apenas continuando, dando uma introdução, já objetivando o comentário. Como é estreita a porta, vírgula, e apertado o caminho que leva para a vida. Interseção. Então, aí ele diz, poucos são os que encontram o caminho estreito. Poucos. Quer dizer que o Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Está se confirmando. Então, vamos colocar aqui agora. Então, o que ele diz aqui? Vamos para a porta estreita. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos comentar. Você vai ter um pouco de paciência comigo, porque as pessoas não estão acostumadas a conversar muito sobre as Escrituras, dialogar sobre as Escrituras. As pessoas estão ficando preguiçosas devido à metodologia modernista que está sendo aplicado dos ensinamentos e das pregações sensacionalistas, né? Dando uma solução na vida, na salvação do homem, automaticamente dizendo que está enchendo de unção. Na verdade, é um trabalho carnal, porque as emoções das pessoas são motivadas de acordo com a palavra. É isso mesmo. Mas a motivação da palavra de Deus é para a libertação, mas não é para a carnalidade, para a alimentação da carne, para o alimento da carne. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O que é nascido da carne vai viver pela carne, é nascido da carne. O que é nascido do espírito é espírito. Significa que a pessoa é uma nova criatura, nasceu do espírito, não é isso? E quem nasceu da carne é carne, quem nasceu no pecado e continua no pecado é carnal. Então é isso que nós temos que entender. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. O que é apertado? As palavras de Deus, ela é radical, reto, perfeito, exigente. Toda perfeição não é para todos.
O Senhor diz que sejais perfeito, o quanto eu sou perfeito. Seja santo, o quanto eu sou santo, e vos chamei para ser santo. Amém? Então, estamos ainda concluindo ainda o entendimento aqui, né? Vamos continuar. Vamos lá. Poucos são os que entram, que os encontram. Você já encontrou o caminho do Senhor? Porque essa porta estreita você vai encontrar o reino de Deus. Você vai encontrar o reino de Deus. Na porta estreita você vai encontrar o reino de Deus. É muito importante que você passe a entender nesse sentido. Amém? Então, quando você encontra o reino de Deus, você vai encontrar um caminho estreito. Que caminho estreito é esse? Chama um caminho espiritual. Esse caminho espiritual, esse caminho estreito, você não vê. É pela fé e pela esperança. Pela fé e ter esperança no que você não vê. O Senhor promete nas Escrituras as nossas bênçãos, mas Ele não mostra, porque nós temos que perseverar na promessa de Deus. A promessa de Deus, Ele se cumpriu tudo em Cristo. E agora, nesse tempo, está se cumprindo tudo em Cristo. Continua. Agora, o reino, o outro reino, que é o reino deste mundo, que é a porta larga, você vê. Você não tem nem precisa ter esperança, porque você está vendo. O que é que você vê? Você deseja uma casa, já existem casas prontas. Você quer um emprego? Existe emprego. Você quer um carro? Já existe o carro. Você vai lá, você trabalha. São as coisas do mundo. O que não pode é implementar as coisas do mundo, as coisas materiais, e transformar ele em imaterial. É o contrário. Deus fez em espírito de verdade, Deus fez através do seu espírito as coisas deste mundo. Vamos colocar a coisa mais simples. Jesus iniciou o seu ministério. Vamos simplificar. Quando ele iniciou, ali, no casamento, o primeiro milagre que teve, o que aconteceu? Da água para o vinho. Ali o Senhor mostrou o reino de Deus. O reino de Deus. Que Ele não transformou as coisas materiais, né? A água é a palavra. A água você toma, você alimenta a sua alma. Vamos fazer essas comparações. Naquele momento, da própria água, ele transformou em vinho. Tomou. Mas ele não transformou a pedra em pão, o qual Satanás, invocando, insultando Cristo. Mas naquele momento que ele transformou a água em vinho, ali é a videira dele. Ali foi espiritual. Você vê que a água é espiritual. A vinha do Senhor é espiritual, porque Ele é a videira. Ele entregou naquele momento o vinho puro, o vinho celestial. Outro assunto também, que ele não transformou nem o pão nem o peixe, ele multiplicou. Estou fazendo essas citações para que vocês saibam que o Senhor não é do espírito dele das coisas materiais fazendo espiritual. Pelo contrário, do espírito do Senhor é que ele faz as coisas materiais, o qual ele fundamentou o mundo, construiu o mundo, o céu, a terra, todo o universo e todas as almas viventes, aves, árvore, em todos os sentidos. É isso que estou querendo chegar para você. Chama-se o reino de Deus.
Então, quando ele foi insultado para que transformasse a pedra em pão, você viu o insulto? Fazendo prova se ele realmente tinha poder, quer dizer, o Senhor observou ali, como os sacerdotes também, que pediam um sinal a Cristo, e Cristo não deu. Cristo não entrega resposta, não entrega sinais para incrédulos. O que quer dizer? Irreligiosos, ou religiosos ímpios. E tem mais. Quando a mãe de Cristo Jesus pediu que resolvesse a causa, porque ela sabia que ele tinha condições de fazer, mas ela pediu por amor àquele povo, para honrar aquele povo. Vamos continuar. Estamos conversando. Tem coisas, eu tenho que estar fazendo essa introdução, pode ser chato, mas de alguma coisa aí você vai aproveitar. Algo você vai aproveitar. Você pode não gostar de 99%, mas pelo menos de um você vai gostar. É as 99 justos, os 99 justos, né? Que se diz, que não se arrependeram, mas um se arrependeu e houve festa no céu. Viu? Deu para entender agora? Então, é importante você ouvir e ouvir. Né? Então, vamos aqui para o capítulo 14 de João. Vamos ler. Está com a Bíblia aí, né? Capítulo 14 de João. Observe. O caminho da porta larga está aplicado em João 8,44. O pai da mentira. É aquele mundo, o reino deste mundo. Vamos lá. É o Deus desse século. 2 Coríntios 4,4. Aqui fala em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Vamos ler, para você entender. Este é o caminho estreito. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse caminho leva a sua vida, leva você à vida. Uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de prosperidade espiritual. Ali você encontra a verdade, você encontra livramento, você encontra saúde, você encontra proteção. É isso que vocês têm que começar a entender o que significa o caminho estreito. Mas esse caminho estreito, nem todos procuram. Por quê? Porque eles crê no que vê. Ele não crê no invisível, no impossível. Eles falam no impossível dele, mas baseado em coisas materiais. Ele diz que só podemos alcançar o Pai através dele. Isso quer dizer que só pode ouvir, Deus só pode atender qualquer petição, qualquer pedido de qualquer pessoa através de Cristo. Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem que não seja por Ele. Muitos buscam primeiro a Deus Pai. Está perdendo tempo. Isso aqui, ele está dizendo, eu sou. Ele está dizendo que Ele é Deus. O mundo foi feito para Ele, por causa dele e para Ele. Ele é que nos governa. Então, eu sou o caminho. Eu sou, já está dizendo, eu sou. Quando Moisés estava na sarça, o Senhor falou, quem eu vou falar que quem é o Senhor? Disse, eu sou o que sou. Vocês respeitam Jesus Cristo? Vocês respeitam Deus? O Espírito Santo, você tem temor? Você tem amor ao Senhor? Então, façam o que eles pedem, o que o Pai pediu, o que Jesus pediu, o que o Espírito Santo nos ensina. Então, tomando por base essa caminhada, nós vamos até agora Lucas 1,74. Vamos começar a navegar nas Escrituras. É a Escritura que nos dá suporte para entendermos os mistérios da salvação.
Mistério da salvação, porque os homens estão dificultando para que você não entre nem eles entram. Né? 1,74. Vamos ler. Lucas 1,74. O que ele diz aqui? Ele diz, você leu? Abriu a Bíblia? Abriu? Abriu, né? Amém? Glória a Deus por isso. Né? Vamos observar os detalhes. 1,79, perdoe-me, tá? Eu vou corrigindo aqui, para você ver que as coisas aqui não é ensaiado. As coisas aqui é tudo ao vivo. Amém? 1,79. Então vamos ler. Ele diz aqui, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Vamos ver lá o que significa isso. A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Continuando. E o menino crescia em robustez e em espírito. Se robustecia em espírito. Veja bem, vamos corrigindo aqui. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. De quem nós estamos falando aqui? Você vai entender. Ninguém pode fazer a obra de Cristo, a obra de Deus, se não estiver embasado ou chamado e preparado pelo Espírito Santo para mostrar o caminho da veracidade, o caminho da perfeição de Deus. Isso é a porta estreita. Então, mais em cima, vamos ver. No 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Você foi chamado para ser profeta do Altíssimo? Você foi preparado pelo Espírito Santo? Ou você foi preparado pelo Espírito do homem a nível congregacional? De acordo com os padrões religiosos daquele ministério? Essa é uma pergunta. Veja bem. Então, ele diz, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Os caminhos que vai levar à salvação. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Nós temos obrigação de fazer o mesmo que João Batista, de mostrar o caminho que leva à salvação. E esse caminho que leva à salvação, aqui ele estava para receber o Salvador. Agora, nós temos que levar o caminho que leva à salvação através das Escrituras. Para que a igreja esteja pronta, adornada, santificada para ser arrebatada. Porque você pode ser arrebatado hoje, você pode falir hoje, pode perecer hoje. E é importante que você esteja pronto para isso. Por isso que tem que meditar e orar diariamente. Você não sabe o dia da sua partida, seja lá a idade que você tiver, como eu estou aqui falando com vocês. Possa ser que hoje seja o último dia da minha palavra, da minha voz, mas eu cito a palavra de Deus. Eu estou dando apenas, estou dando são exemplos, não é? Porque há de ir ante a face do Senhor e a preparar os seus caminhos. Os seus caminhos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. E você? Você, com o seu ministério, com a sua congregação, com os seus ensinamentos, você está mostrando o caminho de Cristo? Porque João Batista preparou o povo. Você já observou a caminhada de João Batista? Ele arrecadou fundos para riquezas? Ele ajuntou patrimônios da terra? Isso é uma pergunta. Fica para você. Você faz essa avaliação. O Evangelho
Nós recebemos de graça e devemos dar de graça. Vamos continuar. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Do Oriente, vamos ver. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Eu estava assentado. Eu estava assentado em trevas na sombra da morte quando conheci Cristo. Verdadeiramente. E a palavra veio a mim pelas Escrituras. Ele diz assim mais: a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Onde é o caminho da paz? É os ministérios dos homens? Ou o ministério de Cristo? O ministério de Cristo é o reino de Deus. Através do reino de Deus, que Cristo trouxe através dele, para herdarmos o reino celestial, que chama a habitação eterna. Vocês entendem? É o caminho estreito. Mas, ele diz aqui, Lucas, relatando, fazendo esse relato sobre João Batista. Está falando aqui de profecia. Isso se cumpriu. Você não pode estar soltando suas profetadas fora do embasamento bíblico, porque não tem profetada. Os falsos profetas, eles todos pereceram, porque não foi chamado pelo Senhor. Os que foram chamados pelo Senhor, está citado nas Escrituras, que são os 40 escritores, mais ou menos isso, pode ser uma mais, coisa assim, mas os falsos profetas, o Senhor cita a história dele, de como eles pereceram, que não foram chamados e não foram cumpridas nenhuma das palavras dele. As profecias de Deus não é baseado para movimentos congregacionais entregando falácias proféticas. Não é? Então ele diz: o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Você está se mostrando à igreja de Deus, dizendo que é o tal ministro, tal profeta, tal apóstolo, tal presbítero, tal diácono, tanto cargo, tal sacerdote, tal sumo sacerdote. É assim mesmo? Você foi preparado pelo Espírito Santo do Senhor? Nos tempos de hoje nós somos preparados pela Escritura. Se você se inspirar, se você observar, veja a história dos profetas, o tempo de chamada, como foi chamado, como Moisés foi preparado, quantos anos levou. Você já procurou observar tudo isso? Você estudou esses detalhes? Por que você acha que você tem 10, 15 anos que frequenta uma igreja e acha que de repente veio uma profetada que você vai ser pastor, que você vai ser profeta, que você vai ser ministro, que você vai levar a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo? Tanta falácia, não é? É muita falácia. Muita hipocrisia. Nós estamos falando dos ministérios do mundo. Isso é no mundo. É Brasil e o mundo. Os 184, 185 países. O que usa o nome do Senhor. Porque nem todos usam o nome do Senhor. Tem nação que o cristianismo não entra de forma nenhuma. E aí, se falar, é execução notória, imediata. Então, eu quero colocar aqui para você que o Espírito Santo do Senhor estava com João Batista. Tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, o caminho estreito se cumpriu. As coisas de Deus se cumprem no caminho estreito, que quer dizer, na verdade dele. Não é no caminho largo, não é na porta larga, o qual estão ensinando. A porta larga são as coisas materiais, são as coisas religiosas. Deus não é religioso. Deus não fundou religiões. Deus enviou o evangelho da salvação para aquele que crê e anda na palavra, será salvo. Tu e toda a tua família. Amém? Então, vamos continuar aqui. Eu quero que vocês entendam a questão como é que um profeta, um ministro, que os supostos pastores e tudo mais,
Eles têm que viver. Se é profeta, quem tem que viver como um profeta. Se ele é um pastor, ele tem que viver como um pastor. Cristo Jesus. Você está vivendo de acordo com Cristo Jesus, ou pastor? Você que diz que é pastor? Você pode ser autoridade do teu ministério, que é o teu. O teu, tem o teu nome, da tua marca. Já está dizendo, a marca do homem. Você é autoridade não de Deus, mas do teu ministério, da tua congregação, porque você é responsável diante da autoridade do Estado. Você adquiriu um registro para poder ter o seu ministério, uma organização religiosa. Você tem uma organização administrativa, financeira, eclesiástica, etc, etc, etc. Isso é coisa sua. Tudo que você recebe das ovelhas de Deus é para o teu ministério. E aquele outro ministério faz a mesma coisa, o outro. É do homem. Vocês estão entendendo, né? É do homem, não é para Deus. A igreja é de Deus. Mas essas coisas que estão fazendo não é para Deus. Mas tudo é de Deus. Mas Deus não constituiu malévolo para poder levar suas palavras, porque a sua palavra é santa, é pura, perfeita. Então, é isso que eu estou colocando para vocês. Vocês estão se fazendo de autoridade, dizendo que é autoridade, que é ungido de Deus. Você é ungido de autoridade no teu ministério. Foi ungido por homem. Eu vou fazer uma pergunta para você, e você responda segundo essa escritura. Quantos profetas foram ungidos por outro profeta? Quantos pastores foram ungidos por pastores na escritura? Você responde isso para você. Procure descobrir isso, se existe realmente. Os profetas de Israel consagravam reis, ungia reis. Ele era chamado diretamente por Deus. Não é assim? Samuel consagrou quem? Reis. Os profetas consagravam os reis. A autoridade de Deus, escolhido de Deus, de Israel. Não gentios, nós somos membros da igreja genuína de Cristo. Membros. Nós não fazemos parte da autoridade da igreja de Cristo. Nós, como eu estou aqui, usando a autoridade da Escritura, e ela mantém uma autoridade quando você é dirigido pelo Espírito Santo e que o Espírito, ele nos ensina. Isso, a autoridade aqui na terra chama-se o Espírito Santo, que nos guia para o bom caminho, para o entendimento, para a compreensão da palavra do Senhor. Ele é o mestre. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não o homem. O homem, ele está se autodenominando o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso do seu ministério, da sua organização, não de Deus. Porque são muitos poderosos na terra. Cada um diz que é ungido de Deus e autoridade de Deus. Você não pode tocar no ungido de Deus. Eu sou autoridade de Deus. Como você é autoridade? Quem foi? O profeta Samuel ressuscitou? Os apóstolos ressuscitaram? É isso? O profeta Eliseu, Elias, ressuscitou para trazer toda essa unção para vocês? Eu quero também, então. Porque, pelo que eu saiba, você só pode ser ungido se você viver na palavra do Senhor, que é a verdadeira unção, é a verdade do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, já foi dito. Você ganha autoridade e poder quando você vive na autoridade, no poder do Espírito Santo, que é a Sagrada Escritura, que é a palavra real de Deus. Vocês compreendem? É isso que tem que ser alertado ao povo. Porque João Batista cumpriu tudo e foi
tudo realizado. O que os profetas falaram de João Batista, aconteceu. O que os profetas falaram de Jesus Cristo, aconteceu. O que os apóstolos entregaram, o evangelho da salvação, e as profecias que eles entregaram, as palavras dos falsos profetas, como Jesus falou, de falsos Cristo, de anticristo, etc. Está tudo acontecendo. E aconteceu na época deles também. Você sabia disso? Aconteceu. Para uma pessoa ser um pastor, precisa realmente fazer o que Cristo fez. Cristo explorou as suas ovelhas? Explorou? Me fala. Não fale para mim. Fale para você. Fale para o seu povo. Os profetas cobraram também para entregar uma profecia de Deus? Se é Deus que está mandando, como é que Deus vai cobrar para o povo dinheiro? Votos, campanhas, e etc, etc, etc. Isso não é para Deus, é para o homem. Até aí está tudo bem, porque ele é a autoridade do seu ministério. É uma religião que tem o nome de Deus, o nome. Isso não é o suficiente. Deus é Espírito. Cristo agora é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Vocês compreendem o que estou querendo dizer? Amém? Aleluia! Essas coisas o Espírito Santo está me dando inspiração, mostrando nas Escrituras, para que sejamos vigilantes. Se você pegar a liberdade da mão dos nossos inimigos, os serviremos sem temor. Ele diz aqui no versículo 74, dá a conceder-nos que, libertado da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. O Senhor, vamos ler mais em cima. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, vamos mais em cima, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se-á da sua santa aliança. Tudo que foi falado a Abraão se cumpriu em Cristo Jesus. Nós temos uma responsabilidade como o profeta João Batista teve. Você tem a responsabilidade de João Batista? Você é responsável quanto ele? Tem certeza? Tem certeza? Veja o caminho de João Batista. Ele abriu o caminho para Cristo Jesus chegar, para recebê-lo como o Messias, o Salvador. Mas agora nós temos o Salvador, Cristo Jesus. O que é que nós temos que fazer? Qual é a nossa missão? Qual é a missão dos embaixadores? Todos. Levar a palavra do amor de Cristo aos seus próximos. Nem mais, nem menos. Cristo entregou ministério aos apóstolos. Não a nós. Nós devemos exercer, cumprir o ministério dos apóstolos. O ministério de Cristo. Não fundamentar ministério de homem. Por isso que ele morreu fora do templo. É complicado de entender isso, tem muita conversa para se levar sobre isso. Isso é espiritual. É o reino de Deus está dentro de nós e o reino celestial é para a eternidade. Tem que passar pelo reino. Ele entregou dentro do reino que João Batista falou, está chegando o Messias. Ele disse que não tinha nem honra para amarrar a sandália dele. Você está tendo? Você tem essa honra? Você tem essa humildade? Você tem essa humildade? Se Cristo chegasse hoje e entrasse no seu ministério, dando exemplo que isso nunca vai acontecer, claro que não, isso não é Bíblia, e repreendesse você, o ministro, o profeta, o apóstolo, ou chegasse os apóstolos também, disse: eu fiz tudo isso que vocês estão fazendo? É isso que você está dizendo que você é apóstolo? Você viveu com Cristo? Nós vivemos com Cristo. E você está dizendo que é apóstolo? Só pode ser apóstolo quem é chamado.
Só pode ser profeta quem é chamado por Deus? Só pode ser pastor quem é chamado pelo próprio pastor? Nós podemos pastorear, mas título de pastor, só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Ele deu um pastoreio para os apóstolos. E isso chama-se apóstolo, que significa entregar uma missão de boas novas, um trabalho de um pastoreio que eles teriam que andar por muito tempo. E ele ungiu os pés dos apóstolos. Seus pés estão ungidos? Deus ungiu seus pés? Para você fazer essa tal caminhada larga. A caminhada dos apóstolos foi estreita e levou à sua morte eterna. Mas agora é para a nossa salvação eterna. Porque ele precisava, não poderia continuar vivendo naquele mundo da época, principalmente, de extrema perseguição. Aleluia? Então peço de terminar esse vídeo, que eu devo continuar. Mas no versículo 22, aqui de Lucas, 22 de Lucas, vamos aqui, vou continuar aqui e terminar. Está próximo de terminar esse assunto. Depois abordarei outros vídeos referente à porta larga e à porta estreita. 22:14, olha o que ele diz aqui, 22:14 de Lucas, 22:14, ele diz aqui, ele está falando sobre a ceia do Senhor, não é Santa Ceia que estão falando. Pare com isso. Deus não é mulher, é ceia do Senhor, não é santa, é santo. Diz assim, ó, eles colocam no título, muitas Bíblias por aí estão colocando até Santa Ceia. Não tem nenhuma menção. E é chegada a hora, versículo 14, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Você que disse que apóstolo, você esteve com Cristo lá? Você está confundindo aquela mensagem, aquela estrutura da igreja primitiva em Efésios 4:11? Ali não é chamada para ser profeta nem apóstolo, nem evangelista, nem doutor. Você está confundindo. Não tem nada a ver aquela referência. Tem que estudar. Tem que prestar atenção. Vamos continuar. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus participou dessa Páscoa, foi a última Páscoa, porque a Páscoa de Cristo Jesus, nesse tempo, simbolizava a libertação eterna, a nossa libertação, a nossa salvação, a porta para o reino. Compreende? Esses homens já morreram? Morreu o velho homem? Ou ainda continua o velho homem se transfigurando de luz, dizendo que é um homem liberto, pregando a palavra de Deus do seu bel prazer, sustentando o seu ministério carnal. Pedro não fala sobre o ministério carnal, sobre sacerdote carnal, sobre profeta carnais. Cristo, todos os apóstolos falam, os profetas de Israel falam. Só quem foi chamado para ser profeta foi o povo de Israel. Só quem foi chamado para ser apóstolo foi o povo de Israel. Com exceção Paulo, mas ele era naturalizado israelita. E que tinha um propósito, Deus, nesse sentido. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra. Vou ler de novo. Porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela quer a palavra. O reino de Deus tem que se cumprir dentro de nós. Nós somos templo morado do Espírito Santo. Essa porta estreita está dentro de você. Não está dentro de templo de homens. Ele diz mais. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai,
e reparte-o entre vós. Isso aqui foi assim que o Senhor entregou a bênção poderosa para eles. Você ceiou com Deus, com Jesus? Você se tornou apóstolo, ceiou com Ele? Você reuniu simplesmente alguns bispos, pastores, consagrando você a tal coisa? Consagrando você a pastor, consagrando você a isso, consagrando você a aquilo? Autorizado por quem? Autoridade de quem? Como é que você faz uma autoridade se você não é autoridade? Bom, aí eu concordo que a autoridade do teu ministério, certo? É do teu ministério, é o ministério do homem, você está certo. Olha, eles não estão errados, que ele é autoridade e ungido do ministério dele, não de Deus. Não de Deus, não dos apóstolos, não dos profetas, não de Cristo. Está achando ruim com tudo isso? Não tem embasamento bíblico? Isso não é notório? Isso não é real na Escritura? Prove que Deus, ou Jesus Cristo, pediu que fundasse ministério fora do fundamento dele. Paulo dá resposta para isso. Vamos para outro assunto depois. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Ele diz aqui, olha bem, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide. Ele ia perecer, mas ia ressuscitar, até que venha o reino de Deus. Como foi que veio o reino de Deus? Com a morte de Cristo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra pregando. Ali ele entregou aos apóstolos do mundo, de todas as nações, aos apóstolos brasileiros, aos pastores, aos profetas. Presta atenção. Vamos continuar. Ele diz, no 19, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. As ceias que estão sendo realizadas é ceia real de Cristo? As palavras deste ministério estão seguindo as leis do amor de Cristo? Até no dia de Santa Ceia cobram dízimos e ofertas e votos. A cestinha corre. O cestinho corre. Até isso. Qualquer tipo de sessão extraordinária que faz, levanta dízimo, levanta voto, levanta dinheiro. O que é isso? Você está dizendo que isso é amor de Cristo? Quer dizer que Cristo está cobrando? Me mostre uma. Me mostre o que Cristo cobrou. Não, me mostre quando eu falar aqui, porque é uma minha expressão. Mas mostre para você. Mostre na Escritura. Peça para o seu mestre. Vamos continuar. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Para quê? Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Se você não está cumprindo a palavra de Cristo, está traindo a Cristo. Porque aquele homem, Judas, traiu a Cristo. Ele não cumpriu a palavra que foi ensinada para ele sobre fidelidade, os mandamentos, testemunho. Cristo deu todo o ensinamento. Assim mesmo, estava cauterizado que o diabo trabalhou sobre a vida dele. Eu quero dizer o seguinte, não estou com acusação, mas estamos falando da Escritura. Você está cumprindo a palavra do Senhor? Porque se você não está cumprindo, você está traindo o Senhor. Você está usando até uma ceia. Nós estamos falando do caminho estreito. O caminho é estreito mesmo. O Senhor é exigente. Ele quer o amor. Ele deu o amor. Ele quer amor. Ele quer sua misericórdia. Não quer sacrifício. Não adianta você fazer ceia, 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 holocausto, holocausto, holocausto. Não, ele não quer isto. Ele não quer sacrifício. E ele diz, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído.
Bem, eu quero que você faça um levantamento, faça uma avaliação de como você está servindo a Cristo. Amém? Eu agradeço pela presença de vocês. Fico grato pela sua paciência e pelo seu entendimento. Espero que tenham gostado. Ou não. Mas que Deus abençoe você e sua família poderosamente, grandemente, para a glória e honra do Senhor. Abraços grandioso para você. Abraço santo, óculos santo. Até a próxima. Em nome de Jesus Cristo, para a graça dele.